Senhor, te louvamos, bendizemos o seu nome. Te exaltamos porque o Senhor é maravilhoso. Te glorificamos porque tu és um Deus fiel. Pai, nessa manhã nós nos prostramos diante de ti, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Emmanuel. Pai, nessa manhã nós queremos que a sua graça nos alcance, a ponto de sermos transformados, restaurados e cheios da sua presença. Fala conosco nessa manhã. Fala conosco, Espírito Santo, a ponto de que o fraco seja fortalecido, a ponto de que aquele que te nega te aceita. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. A palavra é sua, o poder a ti pertence, a glória é sua. Manifesta-te nessa manhã. Fala conosco, Jesus. Abre os nossos ouvidos, Senhor, porque precisamos ouvir a sua voz. Pai, enquanto estiver sendo ministrada a sua palavra, que o seu poder desce nessa casa, transformando vida, restaurando vida, ressuscitar aos mortos e abrir os olhos daqueles que têm olhos e não veem. Obrigado, Espírito Santo. Nós te amamos, nós te adoramos, te exaltamos e bendizemos o seu santo e poderoso nome. Amém. Oh, glórias. Oh, glórias. Amada igreja, assim como nós estamos em pé, abrimos a poderosa palavra do Senhor no livro de Mateus 7, 22 e 23. Depois vamos ler Isaías 55, 6. Amém? A palavra do Senhor é poderosa. Amém? A palavra do Senhor é poderosa. E assim diz essa poderosa palavra do Senhor no livro de Mateus 7, 21 a 23. A igreja já achou? A igreja já achou? Mateus, primeiro livro, Mateus. Depois de Malaquias, nós temos Mateus, amém? A igreja já achou? A igreja já achou? Glória a Deus. E assim diz a bendita e poderosa palavra do Senhor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos daqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Vamos ler agora Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Invocai-o enquanto está perto. Amém. Igreja, diz ao irmão: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Por gentileza, amada igreja, podemos nos assentar? O tema da nossa igreja é a graça de Deus. Amém? Fala ao seu irmão: a graça de Deus nos alcança essa manhã. Amados, nós estamos aqui pela graça de Deus. Amém? Não é por termos os olhos lindos, não é pelo nosso bom trabalho, não é pela nossa saúde, não é por nada. É pela graça de Deus. Amém? Pela graça, o Senhor aceitou morrer na cruz para que hoje nós pudéssemos o adorar. Amém? Para que hoje a enfermidade não tivesse poder sobre as nossas vidas. Amém? Eu pergunto nessa manhã:
o que é que nós devemos fazer para mantermos a graça de Deus na nossa vida. Amém? Para mantermos a graça de Deus na nossa vida, nós devemos viver em santidade. Amém? Diz ao seu irmão, santidade. Santidade. Porque sem santidade é impossível ver o reino dos céus. Amém? Amados, eu estou preocupada com a igreja, porque a mesma igreja que confessa o nome de Jesus é a mesma igreja que nega a Cristo todos os dias. O crente que é crente que não vive em santidade não reconhece o poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós não podemos ser crentes e fazer com que o mundo tenha influência na nossa vida. Amém? Diz até o irmão que nós somos nascidos para impactar o mundo. Nós fomos nascidos para impactar o mundo. A graça do Senhor nos alcançou para impactarmos o mundo. Não pode ser o crente aí na discoteca. Não pode ser o crente assentado na mesa do encarnecedor. Não pode ser o crente assentado na mesa da bebedeira. Mas sim o bêbado é que tem que vir para o crente, para Cristo. Amém? Porque nós hoje em dia, Deus disse, dá-vos poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A igreja já se perguntou por que não consegue pisar escorpião? Pergunta ao teu irmão, por que não conseguimos pisar escorpião? As escorpião são os problemas que se levantam na nossa vida. Por que nós estamos a fazer uso do poder? Nós estamos na época da graça. Nós pela graça conseguimos alcançar a misericórdia de Deus. Nós pela graça as portas se abrem. Nós pela graça nós conseguimos viver coisas que o mundo não conseguiu viver. Por que nós não conseguimos impactar o mundo com a graça que o Senhor nos alcançou? Somos crentes aqui na igreja e na rua, queremos ser descrentes. O crente não pode viver em dois mundos. Por isso o crente tem que viver em santidade. Não pode ser esposo de uma mulher e ter amantes errado. Hoje em dia os irmãos da igreja é que estão a ter mais amantes. As irmãs da igreja são casadas e estão a ter mais amantes. Por quê? Se nós temos que viver em santidade. Cristo nos chama a viver em santidade. Estamos na época da graça. Enquanto há tempo de buscar Cristo, venha para Cristo, aceita Cristo e vive em santidade. Não pode sentar no altar e ir para a discoteca. Não pode sentar no altar e estar na mesa dos encarnecedores. Não pode subir no altar e não ter amor ao próximo. A palavra de Deus diz que sem amor, nós não somos nada. O que vale falar em línguas estranhas? O que vale estar aqui adorado? O que vale pregar a palavra se você não ama o seu próximo? Os 10 mandamentos resumem-se em dois: amar a Deus e amar ao próximo. Por que dentro da igreja só está a fugir? Por que as pessoas não são impactadas com o sangue que o Senhor derramou sobre a nossa vida? Amados, se crente, seja crente de verdade. Amém? Deus está prestes a te lançar fora, porque você é crente e não consegue viver em santidade. Estamos na época de graça. Deus dia após dia dá-nos a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Ele, de nós vivemos por graça e alcançamos o seu reino. A minha Bíblia vai dizer que tudo no mundo é vaidade. Você por causa de um carro está se prostituindo. Será que a graça de Deus não te diz nada? Será que a graça de Deus não te diz nada? Se a nossa Bíblia diz que tudo que nós pedimos o Senhor nos dá, por que você tem que cair no adultério para alcançar coisas? Que desejo é esse que vai te levar para o inferno? Que desejo é esse que te faz perder a graça que o Senhor te deu? Há muitos que estão a perder a honra. Nós temos muitos servos do Senhor que eram grandes pecadores. Hoje estão encolhidos dentro de casa, porque eles não conseguiram conservar a graça que o Senhor lhes alcançou. Deus te deu a graça de ter um esposo, uma esposa. Conserve o seu casamento com fidelidade. Viva em santidade. O fruto do pecado é a morte. Será que o inferno é utopia para os crentes? Será que a igreja nunca ouviu falar do inferno? Amados, é o momento de nós assumirmos Cristo. É o momento dos cristãos se levantarem como cristãos. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que te buscam espírito e em verdade. Por que estamos a padecer? Por quê? Se a
Bíblia diz que tudo que nós pedimos em nome do Senhor nos será dado. Há coisas que nós não pedimos, só estão dentro do nosso coração. Eu esse ano quis muito ser promovida. E não sou eu que fui atrás da promoção. A promoção me seguiu. Porque as bênçãos do Senhor seguirão todos aqueles que reconhecem Cristo na sua vida. E para você reconhecer Cristo, você tem que viver em santidade. Fuja do pecado, abandone o pecado, abandone a igreja. Ele virá como ladrão. Será que a igreja está preparada? Se Cristo chegar agora à igreja, para onde nós iremos? Larga o caminho da perdição. E só quem não conhece Cristo se prostitui, recusa Cristo, nega Cristo, abandona o Evangelho. Porque essa palavra é poderosa. A minha Bíblia diz que nunca vi um justo a mendigar pão nem a sua descendência. Por que nós estamos a mendigar? Porque não queremos receber a santidade. Porque não aceitamos a santidade. Deus te deu a graça de estar na presença do Senhor. Há muita gente ali na rua, na bebedeira, que queria ter a oportunidade de sentar aqui. Você está aqui pela graça. Você está aqui pela graça. Não é pelo irmão que alcançou de evangelismo, não. A graça do Senhor que alcançou. E o que é que você está fazendo com essa graça de estar aqui na presença do Senhor? Estamos a ter comportamento de expulsar os irmãos da igreja. Não queremos amar. Só queremos amar os limpos. O sujo não me toca. Vai sujar o meu fato. O que é isso? A regra de Satanás. Nós somos nascidos para transformar o mundo em nações. Por que nós não conseguimos transformar? Nem a nossa casa conseguimos transformar, nem a sociedade conseguimos transformar. A sociedade está-se por causa de nós crentes, que negamos Cristo todos os dias. Aqui na igreja sou irmão, a paz do Senhor, sim, a paz. Mas a noite de tiro acaba. Sou eu nas baladas, sou eu no cigarro, sou eu na prostituição. A regra de Satanás. Estás na época de graça. Agradeça a graça de estar na presença do Senhor. Muitas mães sobem montes e montanhas para que o filho venha aqui na casa do Senhor. Você o Senhor te alcançou pela graça. Não abandona o privilégio de ser chamado filho de Deus. Vocês não têm a noção do que é ser chamado filhos de Deus. O Filho de Deus, quando ele chega, as portas se abrem. O Filho de Deus, quando chega, tudo se transforma. O Filho de Deus, quando chega, tudo se restaura. Por que quando você chega, nenhuma mosca se levanta? Por quê? Por quê? O Senhor prometeu tirar o pobre do montoro e colocar sentado à mesa com os reis. Por que até hoje não há transformação? Se a graça já te alcançou de ouvir a palavra, por que você não consegue alcançar as promessas de Deus na sua vida? Porque você nega Cristo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará para o reino dos céus. Cuidado, não seja um lobo no meio da igreja que ataca as ovelhas, que mata as ovelhas. Não seja um cristão que envergonha Cristo. Se você é um cristão que envergonha Cristo, hoje Deus está falando consigo. O pastor ainda não precisa saber quem você é. Quem precisa saber é Deus. Quem é você na escuridão? Quem é você no beco? Quem é você na sua casa? Que tipo de mulher você é? Que tipo de cristão você é? Deus nos chama a assumirmos Cristo. Deus está cansado de nós nos humilharmos. Deus está cansado de nós nos envergonharmos. Porque não é na igreja, aleluia, lá na rua, Satanás é diabo. Que isso? Que isso? Por que nós não conseguimos impactar pessoas? O crente não precisa abrir a boca e dizer que é crente. O crente tem características próprias. O crente, quando chega, todo mundo diz: ah, é cristão. Mas você não abre a tua boca. Por quê? A unção que está dentro de ti impacta aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Amados, o verdadeiro crente tem temor. Temor, igreja. Temor nas coisas de Deus. Temor no altar do Senhor.
mal com os servos do Senhor. Onde que está o temor da igreja? Onde é que está o temor da igreja? Igreja, temos temor com as coisas de Deus. Cuidado para não provocar a ira do Senhor. Amém? Lá no beco ninguém te conhece aqui na igreja. Mas o meu soberano Deus, Ele diz que é um Deus omnisciente. É um Deus onipresente. Isso quer dizer que em todo sítio que você está, Deus está te vigiando. O pastor Andor não precisa te fiscalizar, porque existe fiscalizador dos fiscalizadores. Não dá um dízimo, não oferta na casa do Senhor. É mais fácil pagar a bebedeira do que trazer oferta na casa do Senhor. Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão você é? Se Malaquias diz que trazei, não disse pode trazer, é um mandamento. Trazei os dízimos na casa do Senhor, para que haja mantimento. Só que Deus depois não para ali. Diz, fazei prova de mim, se não abrir as comportas do céu e derrama bênçãos semeditas. Amada igreja, vocês não têm noção o que é o temor, o que é viver em santidade, o que vive em obediência à palavra de Deus atrai. Senão nós estariam ali no mundo confundidos. Ora são cristãos, ora não são. Como não é frio nem morno, tão presta a te lançar. Analisa o seu comportamento como cristão. Será que Deus tem o prazer de te chamar filho de Deus? Será? Será? Será que Deus te aceita? Você já veio para Cristo? Deixa o primeiro passo. Vinde a mim, vós todos que estão cansados. Ok. Mas se você viver em temor, você viver em santidade, você viver em obediência, farei o quê? Aliviarei. Deus trará alívio. Nós estamos a perder o reino do seu por causa de um prato. Estamos a perder o reino do seu por causa da bajulação. Estamos a perder o reino do seu por causa de carro e casa. Vos disseram que do caixão chega carro e casa? Vos disseram? Me mostrou ainda, ou está escrito e eu não sei. Porque senão não haveria tanta corrupção. O reino dos céus está corrompido por causa dos cristãos. Não por causa dos mundanos, por causa do cristão. Porque não conseguimos impactar. Não conseguimos impactar. Igreja, vivamos em santidade. Tenhamos temor às coisas de Deus. Vivamos na obediência de Deus. Quando a graça te alcança, você é uma pessoa amorosa. Amém? Você é uma pessoa amorosa. Você para amar não precisa ver se está limpo, se está sujo. Você para amar não precisa saber se ele te dará alguma coisa em troca. Eu vou amar o administrador porque depois vai passar um documento para mim, para facilitar os meus negócios. Isso não é amor. Para o reino dos céus, para a minha Bíblia, isso não é amor. Por isso que Jesus aceitou morrer na cruz. Jesus morreu. Nós temos Jesus. Se morrer na cruz por nós, depois vamos te dar casa e carro. Não. Ele não questionou. Ele simplesmente doou a sua vida para que nós fôssemos salvos, para que a graça do Senhor nos alcance. Por que nós não conseguimos amar? Por quê? Em vez de nós amarmos, somos mesmos nós, mas a incentivar ódio. Uma irmã só veio te contar alguma coisa, aquela irmã, e ela mata mesmo. Fogo na gás. Que isso? Não, amada irmã, calma, vamos orar. Vamos orar. A nossa justiça, a Bíblia diz que Deus é o nosso advogado fiel e justo juiz. Vamos entregar as coisas na mão do Senhor. Não tenha ódio para sua irmã. Mas não, o conselho da igreja é o conselho do ímpio. Deus está preocupado com a igreja. Deus está preocupado. Da ira do Senhor vai nos alcançar. Ao ponto de que nem na porta, nem vamos dar mais, nem vamos dizer mesmo apartai-vos de mim. Como você já conhece a verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Nós já conhecemos a verdade, mas não queremos viver a verdade. Nós já conhecemos a verdade,
mas não queremos viver a verdade. Por quê? Por que, igreja? É tempo da igreja ser um exemplo para a sociedade. É tempo da igreja ser um exemplo para a sociedade. Deus anda triste conosco, igreja. Deus anda triste conosco, porque nós não estamos a conseguir assumir. E oramos: Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa o meu lar. Mas obediência, que é bom, temor, que é bom, santidade, que é bom, você nega todos os dias. Vocês pensam que as promessas de Deus é para todos? Não, não é para todos. Não é. Se alguém vos disse que a promessa de Deus é para todos, vos mentiu. As promessas de Deus é para aqueles que fazem a vontade do Pai. Não pensa você odiar o próximo, não viver em santidade e querer que a graça do Senhor te alcance. As promessas de Deus seguirão aqueles que fazem a vontade do Pai. Para ir para a igreja temos que nos camuflar, temos que nos mentir. Não podem ver que eu sou cristã. Ai, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará para o reino dos céus. Eu prefiro que o irmão venha do jeito que está para Deus te transformar. Não é fingir no pastor que você é ovelha, afinal é louco. O que é prioridade para Deus? Para ti? Deus ou homem? Porque quando o homem é prioridade para ti, você engana o homem. Aqui na igreja estamos com os vestidos compridos, lá atrás os calções até aqui. Por quê? Porque você ainda não conhece Cristo. Porque você ainda não aceitou Cristo. Eu tenho dito aos meus irmãos, a evangelização tem que ser também interna na igreja, não é só na rua. Porque muitos estão que dizem Senhor, Senhor, não entrará para o reino dos céus. Estamos na época da graça. Aqui Isaías está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amanhã será tarde. Igreja, amanhã será tarde. O dia do nosso nascimento e da nossa morte está na mão do Senhor. E a Bíblia diz que Ele virá como ladrão. Como é que você está? Será que buscas a Deus na verdade? Será que vives em santidade? Será que tens temor às coisas de Deus? Igreja, chegou o momento dos cristãos impactar o mundo. Não o mundo impactar o cristão, não! Não! O Deus que nós adoramos é um Deus poderoso. A minha Bíblia vai dizer que 1000 anos para o Senhor pode ser um dia. Eu em um dia recebi casa, carro e fui promovida. Em um dia. Por quê? Andamos assim na presença do Senhor. Pai, perdoa-me. Ensina-me a viver em santidade. Ensina-me a fazer a sua vontade. Você é cristão, mas está dizendo: não, eu tenho um desejo. Esse desejo da bebida está me dominando. O que é isso? O que é isso? A graça do Senhor te alcançou. Conserva a graça que o Senhor te concedeu. Amados, a graça não é permanente. Porque quando você não faz a vontade de Deus, Deus te tira. Deus vai tolerar. Falhou a primeira vez, a segunda, a terceira. Depois te tira. Já para Paulo foi o contrário. Paulo matava, seguia os cristãos. Mas chegou o momento que a graça do Senhor te alcançou. E ele conseguiu viver em santidade. Amém? Não seja você sair da igreja para o mundo. Deixa você sair do mundo para a igreja. Davi chegou o momento que não conservou a graça que o Senhor lhe concedeu. Caiu em pecado. Foi dormir com a mulher do outro. E foi matar o outro. Nós matamos Deus todos os santos dias. Porque negamos viver em santidade. Negamos viver em obediência à palavra de Deus. Negamos o temor ao Senhor. E não amamos. Igreja, Ele virá como ladrão. O tempo de adorar é esse. O tempo de amar é esse. O tempo de buscar a face do Senhor é esse. Tudo que nós queremos está no Senhor. Tudo. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Todos os dias os pastores a pregar a palavra. Todos. Mas viver que é bom nada. Aceitar que é bom nada. Fingimos ser cristão. Cuidado.
Deus disponibilizou a graça dele. É caro o que você quer? Deus te dá. Ele diz que tudo que vocês pedirem em meu nome vos será dado. Você não precisa se prostituir. Você não precisa negar Cristo. Você não precisa odiar ao próximo. Tudo que nós pedimos em nome do Senhor nos será dado. Tudo. Por que não aceitamos Cristo? Deus nos concedeu a graça. Ele diz: buscar enquanto se pode achar. Se lermos o livro de Amós 8, 11, 12, a Bíblia vai dizer que andarão de continente mar a mar à procura da palavra e já não vão encontrar. Haverá fome da palavra do Senhor. Haverá fome. Hoje a porta está aberta. Cristo está de braços abertos para te receber. Amanhã será tarde demais, igreja. Amanhã será tarde. Deus te chama. Igreja. Deus está nos chamando para vivermos em comunhão com Cristo. Deus nos chama para assumirmos Cristo. É o que, igreja? Os problemas estão demais. Por acaso ele te disse que não terias problemas? Por acaso ele disse que não terias problemas? Não está escrito na Bíblia? E se te disserem isso, que mentira. Teremos aflições, sim, mas tenhamos bom ânimo, porque o Senhor é conosco. Perca o mundo, aceitam perder o mundo, aceitam perder o orgulho e a vaidade. No reino dos seus sapatos altos não entra, no reino do seu roupa de marca não entra, no reino do seu Range Rover não entra, no reino do seu dinheiro não entra, no reino do seu ouro e a prata não entra, porque tudo a Ele pertence. Por que estamos a nos corromper? Por quê? Temos que lutar para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, igreja. Será que todos os dias vir para a igreja ouvir a palavra? Não há mudança dentro de nós? A prosperidade que você quer está em Deus. A alegria que a igreja quer está em Deus. Deus disse que nos daria paz que excede todo o entendimento. Você quer buscar a paz na desobediência? Você quer buscar a paz no mundo? A paz que Deus dá, o mundo não consegue dar. Por isso que você vê o crente, está passando por necessidade, glória a Deus. Está apertado, glória a Deus. Não tem dinheiro, glória a Deus. Não tem carro, glória a Deus. Porque Ele quer conquistar a salvação. Porque Ele quer que o nome esteja escrito no livro da vida. Não se aceitam viver Deus de mentira. Ah não, eu sou mesmo cristã, sou mesmo ministra do Senhor, mas de vez em quando me dá vontade de beber uma garrafa de vinho. Sai, Satanás, sai! Ah não, eu sou mesmo cristã, mas de vez em quando o louvor não me entra bem. Eu tenho mesmo que ir no mundo para ver. Arreda-te, Satanás! Arreda-te, Satanás! A nossa luta não é contra a carne, é contra o Espírito que se aposta dentro de nós, a ponto de nos desviar daquilo que é a palavra do Senhor. Igreja, desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Estamos a dormir num pecado. Deus é bom, mas também Deus é justiça. Estamos a dormir na fornicação. Deus é bom, mas Deus também é justiça. Se Deus fosse só amor, não iria castigar Davi, que é o coração segundo do Senhor. Cuidado com a ira do Senhor. Cuidado com a ira do Senhor. É tempo da igreja assumir Cristo. Jovens, vivam na santidade. Mamães, vivam na santidade. Crianças, vivam na santidade. Estamos na época da graça. Mas essa graça um dia pode acabar. Senão Deus não diria: buscar enquanto se pode achar e não cair enquanto está perto. Quer dizer que um dia vamos procurar o Senhor, já não vamos achar. Aprendemos a viver na santidade. Aprendemos. Igreja, líderes da igreja,
Tenhamos temor ao Senhor. A nossa líder, a mamã Sara, a profetisa Sara Bona, tem dito que há uns que querem ser assistentes do Senhor. Que não, faz isso, não vou fazer isso. Quem é você? Está escrito na palavra, obedeça simplesmente o que está na palavra. Não seja ajudante de Cristo. Não, irmão, podes não pecar, depois pede perdão. Que é isso? Toda hora pecar? Toda hora! Toda hora! Igreja, cuidado com a ira do Senhor. Estamos na época da graça. A graça do Senhor nos alcançou. Amém?